Amém, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, hoje o tema que nós vamos abordar está relacionado aos perigos da dúvida. Eu acho que todos nós já passamos por momentos onde algumas coisas da nossa vida nós colocamos em xeque. Nós, às vezes, ficamos inseguros, não temos uma definição clara e nós ficamos em dúvidas a respeito de tantas coisas, no que diz respeito ao nosso viver diário, ao nosso futuro, à nossa vida e às vezes, e muitas vezes, relacionado ao que Deus quer de nós. E como que Deus age e interfere no nosso viver. E em alguns momentos da nossa vida a gente acaba passando por momentos de dúvidas. E nós queremos trabalhar um pouco esse tema, irmãos. Porque ele é um assunto que tem uma interferência muito grande na nossa vida espiritual. Não estamos falando de dúvidas e certezas das coisas materiais, mas das coisas espirituais. Então, para a gente entrar nesse tema, irmãos, vamos tentar trabalhar um pouquinho o contrário da dúvida, tá? Para a gente poder, porque a dúvida ela é nebulosa, né? Mas o oposto da dúvida é a certeza. E a certeza, irmãos, quando nós temos certeza de alguma coisa, a gente consegue perceber que é uma coisa íntima, né? Um conhecimento íntimo que aquela coisa é certa, que aquela coisa é correta. Então, quando nós temos certeza de alguma coisa, é mais fácil de nós identificarmos. E outro parente irmão da certeza é a convicção. Quando nós temos certeza de alguma coisa e essa coisa ela se torna firme, ela se torna uma convicção. Então nós temos a certeza, a convicção em oposição à dúvida. E espiritualmente falando, irmãos, quando nós juntamos a certeza e a convicção, nós vamos lembrar de algumas coisas. Quando nós juntamos a certeza das coisas que nós esperamos com a convicção de coisas que nós não vemos, isso chama o quê? Chama fé. Alguém lembra o endereço disso? Hebreus 11:1, muito bem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então você vê, irmãos, que a fé, ela é exatamente o oposto da dúvida. Quando entra a dúvida, sai a fé. Quando entra a fé, sai a dúvida. Então nós precisamos olhar na nossa vida, observar os momentos de dúvida e observar os momentos de fé. Eu acho que todos nós experimentamos momentos de fé, de certeza e de convicção. Não é verdade? E esses momentos de fé, eles nos realimentam ou retroalimentam para que a nossa fé continue crescendo. Então nós precisamos eliminar da nossa vida os momentos de dúvida. Ok? Bom, irmãos. Então, irmãos, essa questão da fé é um item essencial da nossa vida cristã. Ele é um conceito profundamente espiritual que afeta as nossas vidas. Pensa bem que a nossa fé, ela não é somente o conjunto das coisas que nós acreditamos. Tá? Se você for perguntar por aí qual que é o conceito de fé, se você até pegar num dicionário, você vai ver que é o conjunto das coisas que você acredita. Tá? Mas para nós, fé é mais do que isso. Ele não é somente esse conjunto de coisas que nós acreditamos. Mas para nós, irmãos,
é um tomar posse daquilo que nós cremos. A nossa experiência de fé, irmãos, eu creio que os irmãos podem confirmar isso, a nossa experiência de fé, ela é muito mais do que eu acreditar que Deus existe ou acreditar que Deus faz coisas impossíveis. Eu acho que, se você for perguntar para a maioria das pessoas, elas vão dizer que eles acreditam que Deus pode, que Deus existe. Vamos começar assim, né, do básico, que Deus existe, que Deus é o Criador. E muitos acreditam que Deus tem o poder de fazer as coisas. É verdade. É um nível de fé, vamos dizer assim, que faz num pacote das crenças. Mas para nós, irmãos, que estamos caminhando nessa vida, nós já podemos dizer que a fé para nós é uma imersão. A fé é um tomar posse daquilo que realmente nós cremos. Quando nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, irmãos, nós tomamos posse disso. Eu não simplesmente acredito que Jesus morreu por nós. Jesus Cristo é o meu Salvador. Percebe a diferença? É meu. Isso faz parte da minha vida. Essa é a nossa fé. E é a fé que nós realmente vivemos, irmãos. Então, nós não podemos somente ver os aspectos negativos da nossa vida, mas os aspectos positivos que nós temos experimentado. A fé verdadeira, genuína, a fé que realmente se lança na realidade daquilo que Deus propôs para nós e deu para nós. Tomamos posse. Crer é receber aquilo que Deus fez por nós. Graças a Deus, irmãos. Mas a nossa vida é uma vida humana e nós temos variações. A nossa vida não é sempre uma vida de fé. A minha não é assim, irmãos. Eu acho que dos irmãos também. Tem momentos que nós estamos cheios de fé, mas tem momentos que nós realmente estamos fragilizados. Nós estamos realmente em situação que carecemos de fé. Então aí entra a dúvida. Então, quando há variação, né, irmãos, na certeza e na convicção, quando existe variação nessas nossas convicções, nós entramos então na seara da dúvida. E aí sim, nós entendemos que a dúvida afeta diretamente a nossa fé. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor se torna galardoador daqueles que se aproximam dele com fé. Então precisamos tomar muito cuidado. Por isso nós estamos falando, irmão, dos perigos da dúvida. É um perigo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, tem uma frase que diz o seguinte: que nós estamos falando as coisas, lá está falando a respeito da sabedoria, de pedir sabedoria a Deus, né? Mas ali ele diz assim: peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, quem duvida, quem tem dúvidas no coração, irmãos, é como a onda que é levada pelo vento para lá e para cá, ela se torna inconstante, ela fica sem rumo. Então, o versículo completa dizendo: não suponha este homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A dúvida nos deixa divididos. Nós não sabemos se cremos, se não cremos, se tomamos posse, se não tomamos posse. Isso nos faz ficar agitados de um lado para o outro, como a onda é levada pelo vento. Essa é a característica de quando nós estamos em dúvida. Ficamos divididos, irmãos, entre o crer e a incerteza. Entre as circunstâncias que passam pela nossa vida, que nos agitam daqui para lá e nos levam de lá para cá.
Então nós precisamos crer, tomar com fé, em nada duvidando. Então essa palavra, irmãos, inicial, é para a gente conceituar, vamos dizer assim, essa questão da dúvida, a questão da fé, né, a questão da certeza, a questão da convicção, das coisas que acontecem na nossa vida, das coisas que Deus coloca no nosso viver, nas nossas necessidades básicas, nas nossas necessidades mais profundas. Todas essas coisas, irmãos, estão relacionadas a nossas atitudes de fé. Porque a nossa vida é uma vida de fé. Uma vez que nós cremos no Senhor, nós entramos numa esfera, irmãos, que é ter convicção de fatos que não se veem. Certezas das coisas que nós esperamos, irmãos. Nós aguardamos uma salvação futura, já cremos no nosso coração na nossa salvação presente, mas nós aguardamos a manifestação deste reino. E a gente vive uma vida pautada nessa esperança. Ué, se não fosse assim, vocês não estariam vindo aqui todas as semanas e não estariam ligados ao grupo da igreja com oração, com pedidos de oração, com glórias a Deus, com aleluias. Irmãos, por que isso? Porque nós temos uma esperança. E nós estamos vendo coisas que ninguém está vendo. Muitos podem olhar para nós e dizer assim, vocês são loucos. Quantos anos vocês estão lá? Nós estamos lá já quase 40 anos nessa vida. Eu falei, como pode vocês terem uma convicção de algo que vocês não veem? É fé, irmãos. Isso é fé sendo expresso no nosso viver. Então, nós temos essa experiência. Mas nós precisamos tomar cuidado com os nossos momentos de dúvida. Porque a dúvida, ela pode começar pequenininha, mas ela pode terminar nos afastando de Deus. Porque sem fé é impossível se aproximar de Deus. Então é uma palavra de advertência para nós tomarmos cuidado. Bom, a base do que nós estamos falando aqui, irmãos, está em Mateus 11, 2 a 3. Nós estamos seguindo ainda aqui a harmonização dos evangelhos. E nós vamos tocar esse ponto aqui de Mateus 11, que diz o seguinte, 11, 2 a 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes, é tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? O que nós vemos aqui, irmãos? O quadro de João Batista, que estava preso no cárcere, e aí naquele momento ele pede para os discípulos irem até Jesus e perguntar, Jesus, você é aquele que haveria de vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, não é uma pergunta qualquer, vindo de uma pessoa qualquer. É uma pergunta vindo de João Batista, que até aquele momento ele só fez uma coisa, testemunhar de Jesus como o Messias que haveria de vir. Então nós olhando para este quadro, irmãos, a gente vai perguntar, será que no momento de fraqueza o João duvidou que Jesus era o Messias que haveria de vir? É possível, irmãos, que naquele momento ele tenha passado pelo coração uma dúvida. Será que é ele mesmo Messias? João é aquele que desde o início do seu ministério, desde o ventre, quando ele estava no ventre da sua mãe, quando Maria chegou, ele exultou no ventre da mãe. E toda a vida dele, como um sacerdote fora da curva, ele vagueava pelo deserto, vestia roupas estranhas ao sacerdócio, comia comidas estranhas à linha sacerdotal, e falava, anunciava
que eles deveriam se arrepender, porque o reino dos céus estava próximo. Então ele introduzia as pessoas no arrependimento, porque o pré-requisito para a entrada do reino, irmãos, sempre foi e sempre será o arrependimento. Então João Batista ele estava fazendo certinho aquilo que ele foi comissionado, levando as pessoas a se arrependerem e serem encaminhadas ao Senhor Salvador. Quando a gente vê aquela passagem, né, que João fala assim, em João Batista, ele fala no Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a pregação de João. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Palavra profética, porque na verdade Jesus veio depois de João. Jesus é mais novo, alguns meses do que João, mas ele já existia, porque ele era o Verbo de Deus. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então ele está falando de João Batista, dele mesmo. Eu estou anunciando, mas agora eu estou conhecendo. Eis o Cordeiro de Deus. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar por ele. Isso aconteceu no batismo de Jesus. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Então, quando João foi comissionado a começar a sua pregação, João Batista, né, o Senhor, o Espírito Santo, disse para ele: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. São palavras de João. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira eis o Cordeiro de Deus, ele repete novamente. Então, ele tinha convicção do que ele estava falando, até aquele momento. Não é isso? Mas vamos pensar um pouquinho agora, irmãos, o que estava acontecendo naquele momento da história, né? Nós vemos aqui duas coisas acontecendo. Uma era o que Jesus estava fazendo, que ele já estava fazendo, cumprindo e vivenciando o seu ministério. E também nós temos o pano de fundo, que era a história do povo de Deus, povo de Israel. Então, com relação ao que Jesus estava fazendo naquele momento, nós já falamos algumas 2 ou 3 mensagens anteriores, né, que acho que o Sérgio compartilhou. No capítulo 9, a gente já vê assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas sortes de doenças e enfermidades. Então o Senhor, ele andava pelas cidades, pregando o evangelho e curando as pessoas, né? E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu vejo esse como um dos versículos mais bonitos da Bíblia. É o Senhor, na sua humanidade, na sua limitação enquanto homem, ele viu a aflição das pessoas como ovelhas que não têm pastor, e ele se compadeceu dessas pessoas. E aí, na sequência, a gente vê que o Senhor se dirigiu aos discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, para essa seara. Então, nós vemos que aí o Senhor, ele chama os discípulos, ele convoca os discípulos, e essa convocação é uma convocação extensiva a todos nós, para que nós trabalhemos nessa seara, porque o Senhor, ele, na sua
limitação como homem, ele não poderia fazer além do que ir até a Galiléia, ir até a outra cidade e pregar para poucas pessoas. Então o Senhor transfere, né, ele nos convoca para sermos participantes como discípulos, e aí nós vimos lá o treinamento dos discípulos, para que nós possamos participar disso até hoje. E aí o Senhor nos incumbe e nos dá autoridade para pregar o Evangelho em nome de Jesus, né? Para que a gente possa fazer as mesmas coisas que o Senhor, e Ele diz até coisas maiores nós podemos fazer, porque nós agora recebemos o Espírito que agia no Senhor Jesus. Então vemos aqui esse quadro dessa transferência de responsabilidade. Ele faz admoestações, eles vão para as cidades, e aí a gente termina aqui no capítulo 11, ora, tendo acabado de Jesus dar estas instruções a seus 12, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E aí, irmãos, você vê que começa realmente a pregação desse evangelho do reino. Essa incumbência foi passada. Então é isso que estava acontecendo naquele momento. O evangelho estava sendo pregado, o Senhor estava libertando, curando e trazendo a palavra do reino. Esse é o contexto da esfera onde Jesus estava atuando. Mas existe a outra esfera, a esfera do que a nação de Israel esperava. Então vamos ver o que é que João ele falou de si mesmo, né? Em João 1:23, quando ele é questionado sobre, as pessoas questionam quem ele era, João 1:22 disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Então perguntaram para o João, né? Ele diz assim, então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Então, o João, ele tinha plena consciência da função dele como profeta. Ele reconheceu na própria Escritura que aquele que iria endireitar o caminho, preparar o caminho, era o João. Então o João ele tinha muitas convicções. Ele tinha muitas certezas. E ele cita aqui o livro de Isaías, irmãos. Então é bem plausível que o livro de Isaías fosse um livro que ele devesse ter de cor na cabeça. Como um profeta, ele sabia muito bem das promessas e das profecias de Isaías. Por exemplo, né, Isaías 7,14, que fala assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel, meu primo. Ele sabia da situação, da condição em que Jesus veio. Isaías 9 diz assim, 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então a gente começa a compreender, irmãos, você vê que esse texto faz uma promessa de um rei, de um libertador. Então João foi formando uma expectativa a respeito desse Senhor. Isaías 40, 10 e 11. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e o levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então você vê promessas do Senhor realmente livrando a nação de Israel, cuidando da nação de Israel de uma maneira muito carinhosa.
42. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador de aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória. E aí ele prossegue. Então, as palavras de Isaías, irmãos, elas realmente apontam para um Senhor que vem restaurar a nação de Israel. E tem várias outras passagens que a gente poderia ler aqui. Então, é bastante fácil de nós imaginarmos que a expectativa da nação de Israel com relação ao Messias era que esse Messias ele pudesse realmente libertá-los. E naquele momento eles estavam vivendo sob o jugo do Império Romano. Eles esperavam esse Messias chegando com poder e glória. Eles esperavam, né, um Messias libertador do domínio romano. Eles esperavam que o reino do Messias fosse estabelecido. Todo o livro de Isaías e todos os outros profetas falam do Senhor como rei, como aquele que é o soberano. Na nossa cabeça, nós imaginaríamos exatamente isso, que o Senhor viria como um rei. A mesma a situação de João, ele, naquele momento, ele como um encarcerado, ele precisava de alguma ação que libertasse ele ou que o consolasse da condição que ele estava. Eu falei, por causa da função dele de profeta, por ele realmente ser rigoroso com relação à palavra, com relação à lei, ele foi contra o rei e por causa da questão moral do rei, e por causa disso ele estava preso. Então, por causa do nível moral dele, ele estava preso. Eu falei, mas não é justo? Então, até talvez isso possa ter passado pela cabeça do João naquele momento, né? Então, esse quadro do João, irmãos, acaba nos ajudando alguns aspectos práticos na nossa vida, né? Porque, olhando o contexto, a gente entende o que é que João estava pensando naquele momento. Então nós temos que perguntar para nós, né, por que as dúvidas surgem nas nossas vidas? Se nós pararmos para pensar e analisarmos de onde vêm as dúvidas, por que elas acontecem, em que momento elas acontecem, elas vão surgir sempre, irmãos, em momentos em que as expectativas nossas são frustradas. Nós achamos, muitas vezes, que Deus tem que fazer determinadas coisas. A nossa expectativa, a gente coloca, às vezes, no coração, não, Deus tem que tirar João da cadeia. Não, Jesus tem que ser o rei para nos libertar da opressão de Roma. E aí nós transferimos isso para nós. Não, Deus tem que me dar determinada coisa. Deus tem que fazer determinada coisa para mim, porque eu estou passando por sofrimento, estou passando por privação. Então a nossa expectativa é que o Senhor tem que fazer algumas determinadas coisas para nós. E quando essas determinadas coisas não acontecem, ou não no tempo que nós queremos, ou realmente simplesmente não acontecem, gera algumas vezes frustração. Então, das nossas expectativas, tem muitos memes que a gente vê lá, expectativa e realidade, né? A nossa expectativa é uma, a realidade é outra. Mas só que essa realidade, né, a nossa expectativa é que as coisas aconteçam, a nossa realidade é que a coisa não aconteça.
mas a gente não deveria ver assim, né? Nossa expectativa é que o mundo fosse assim. A realidade é o que nós deveríamos ver, é qual o mundo que o Senhor gostaria que fosse. E não aquilo que eu gostaria que estivesse acontecendo. E aí que começa o nosso erro. Achar que realmente o Senhor tem que fazer as coisas que nós queremos que Ele faça. E nós não pensamos nas coisas que Deus quer fazer de fato. Então vamos pensar na questão das nossas frustrações com relação às nossas expectativas de Deus. Outras coisas que geram dúvidas na nossa vida, irmão, são perguntas não respondidas. Às vezes a gente fala, por que isso, Senhor? Por que eu? Por que está acontecendo isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Questionamentos. E aí o questionamento, a gente não tem uma resposta, gera dúvida. Né? E mesmo questionamentos mesmo, né? A dúvida que chega, né? o será? Será que foi assim que Deus diz? Será que Deus realmente ele tem poder para mudar essa situação na minha vida? A mesma situação que aconteceu lá em Gênesis, quando a serpente coloca para Eva a dúvida. A dúvida, né? Dúvida. É a semente que nos afasta do Deus vivo. E essa dúvida, irmãos, ela é a porta de entrada da incredulidade. E nós sabemos, né, que a incredulidade, ela é totalmente desaprovada por Deus. Hebreus 3, ele fala, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado, irmãos. Cuidado. A incredulidade nos afasta de Deus. E ela começa onde, irmãos? Na dúvida. A dúvida que brota no nosso coração, ela vai crescendo. Ela vai crescendo em nós. E a gente consegue identificar que elas surgem por causa dessas frustrações, dessas expectativas das coisas não alcançadas. E se a gente for olhar com bastante cuidado, nós vamos ver que essas frustrações, a maioria das vezes, ela diz respeito às coisas que a nossa alma deseja. Tá certo, tem coisas que são essenciais da nossa vida, questão financeira, questão de saúde. Mas eu vejo que muitas vezes as nossas orações, irmãos, elas são um tanto quanto para nós mesmos. Não que nós não possamos e não devamos, mas talvez essas proporções elas não estejam equilibradas. Quanto das coisas que nós oramos e pedimos são para nós e quantas são para o reino? Vamos ser justos com relação a isso. Nosso coração, certamente, ele está muito mais voltado para a nossa necessidade do que para as necessidades do Senhor. Isso faz parte do nosso ego. Mas isso precisa ser mudado. Porque quanto mais expectativa você tem, e as coisas às vezes não acontecem como você gostaria, essa expectativa vai gerar frustração, essa frustração vai gerar desânimo, esse desânimo vai gerar dúvida, e a dúvida vai gerar a incredulidade. Por isso eu falei, irmão, a dúvida é a porta de entrada para a incredulidade. Então nós temos que remover do nosso coração as dúvidas. Então nós vemos, irmãos, que enquanto as nossas expectativas elas não estiverem alinhadas com a realidade do reino, nós estaremos fortemente sujeitos a frustrações, espiritualmente falando. Alinhar com a realidade do reino. Por isso que eu falei, a nossa expectativa é uma coisa. A realidade não é aquela que nós gostaríamos. A realidade é aquela realidade que Jesus
está trazendo para nós. Por isso eu trouxe as duas realidades ali da nação de Israel. Uma era a realidade daqueles que estavam envolvidos com a obra do Senhor. Outra realidade era aqueles que esperavam simplesmente um rei, um libertador político. Expectativa, realidade. Expectativa era uma. A realidade do que estava acontecendo era aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Tá? Então, nós temos que alinhar as nossas expectativas com a realidade do reino. Por isso nós temos que buscar, irmãos, diante do Senhor, essa visão e possamos enxergar aquilo que o Senhor realmente está fazendo. Então, na pergunta de João, quando os discípulos de João foram até lá, ele falou: você é o Messias que haveria de vir? Jesus poderia simplesmente ter dito assim: sim, eu sou o Messias. Teria respondido a pergunta, não teria? Mas não foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele mudou o foco. Ele mudou o foco dos discípulos. Mudou o foco dos discípulos e, consequentemente, de João. Quando a gente olha lá na passagem de Mateus, ele diz assim: Jesus respondeu-lhes, ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Ele podia simplesmente ter respondido: eu sou o Messias, sim. Mas ele não respondeu assim. Ele falou: olha o que está acontecendo. Ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E também completa isso aqui em Lucas, que são os dois evangelhos que registram esse mesmo episódio, em Lucas 7. Jesus escreve, diz o seguinte: quando és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, que esse é o relato de Lucas, naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e flagelos e de espíritos malignos e deu vistas a muitos cegos. Então Jesus lhe disse: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes, o cego vem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar tropeço em mim. O que nós vemos aqui, irmão? Ele mudou o foco. Ele falou: vocês que estavam vendo uma coisa, vocês estavam, na vista de vocês queriam um libertador da nação de Israel. Mas o Messias, ele pegou o rostinho deles e falou: olha para cá. Esse Messias é um libertador, sim. É um libertador dos cegos, daqueles que não conseguiam enxergar a realidade do reino. Ele era libertador dos coxos, daqueles que se arrastam, que não conseguem se mover, paralisados pelo pecado e pelo mundo. Ele era o libertador dos leprosos, que é aqueles contaminados pelo pecado, né, espiritualmente falando. É para esse que ele veio libertar. Os surdos, aqueles que não conseguem ouvir a voz de Deus. Ele é um libertador para os mortos, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, como diz a palavra. Esse é o Messias libertador. Ele veio aos pobres, aqueles que realmente carecem da glória de Deus e reconhecem a sua situação, sua condição. Percebe, irmãos, a mudança de foco? É para eles, para essas pessoas, que o Senhor ele veio. Aí você volta lá, irmãos, para aquela passagem de Mateus. O Senhor olhava para as pessoas e se compadecia delas. Essa é a visão, irmãos. Essa é a visão. A nossa expectativa era essa. A realidade é essa. Essa é a visão. Compadecer das pessoas. Estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essa é a visão, irmãos. Esse é o Evangelho do Reino.
A nossa expectativa é que o Senhor nos abençoe. A realidade é que você seja um abençoador. Que você seja o instrumento que vai levar a libertação para essas pessoas. Que você vai levar o evangelho, que vai levar a esperança, que vai levar a fé. Essa é a realidade. É disso que o Senhor está falando. Quando nós entramos, irmãos, estamos envolvidos nessa esfera aqui, essa esfera aqui, que é a esfera de se compadecer das pessoas, de ser um com a pregação do evangelho. Quando nós estamos nessa esfera, irmãos, na esfera do reino, não há mais dúvidas. Não há mais dúvidas, irmãos. Não tem mais espaço para dúvida. Por quê? Porque você está imerso na atmosfera do reino. Enquanto nós estamos na esfera da expectativa daquilo que o Senhor pode fazer por nós, nós estamos sujeitos a frustrações. Quando nós entramos na esfera de que você é um discípulo chamado para se compadecer das pessoas, o Senhor está junto nessa seara aqui, irmãos. É aqui que o Senhor está trabalhando. É aqui que o Senhor está agindo. Você quer realmente a ação de Deus? Então esteja aqui. Como um discípulo chamado, como um discípulo agindo de acordo com o coração do Senhor. É aqui que o Senhor está. É aqui que o Senhor está dispensando a realidade do que Ele é. Então eu penso, irmãos, que os discípulos de João que foram lá, eles, na hora que olharam aqui, eles devem ter falado assim, puxa, então é isso, era isso que o Senhor estava dizendo em todas aquelas passagens de Isaías. Na verdade, o Senhor estava apontando para essa libertação. Isso é revelação, irmãos. A nossa expectativa ela está pautada na nossa alma, no nosso ego. Quando nós nos esvaziamos e olhamos para aquilo que o Senhor realmente quer, nós vamos entender que o foco é completamente outro. Nós vamos entender, é para isso que o Senhor veio. Foi para isso que Ele me discipulou. Foi para isso que Ele me chamou, para participar dessa realidade do reino. Então, quando nós deixamos, irmão, de olhar para o nosso próprio umbigo, vamos dizer assim, a gente vai começar a enxergar, né, o coração de Deus. Nós vamos começar a enxergar o que é que Deus realmente deseja, o que é que Deus está fazendo nesse momento. E as coisas vão começar a acontecer na nossa vida, irmãos. Eu queria abrir um parênteses aqui, irmãos, rapidinho, a respeito da lista de oração da igreja, que os irmãos têm postado no grupo de oração. Irmãos, isso me intriga, já falei isso antes para os irmãos, me intriga, porque o Senhor tem colocado nomes de pessoas e situações para que nós oremos de pessoas que não são do nosso meio, que nós não conhecemos. Né? Às vezes eu pergunto para o menino, quem é fulano de tal? Fala, é um fulano assim, 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 que pediu para orar. Então, essa experiência, irmãos, o que tem acontecido? O Senhor tem aumentado essa lista, e essa lista, graças a Deus, irmãos, realmente tem se empenhado na oração. Quem tem podido, tem lido pessoalmente, textualmente, cada uma dessas situações, e tem levado esses nomes diante do Senhor. O que nós estamos vendo é que curas estão acontecendo, situações estão sendo, graças estão sendo alcançadas. Minha nora ficou grávida? Estava na lista de oração. Glórias a Deus. Então, irmãos, alguns testemunhos são colocados de pessoas que mandam agradecimento pelas orações e pelo que o Senhor tem feito na vida delas. Irmãos, percebe? Essa é uma pequena experiência que nós estamos tendo de nós cuidarmos das coisas que não são nossas propriamente. Não são nossas. Quem são essas pessoas? Mas o Senhor coloca um coração de nós nos compadecermos dessas pessoas.
e nós oramos por elas, e porque nós intercedemos como grupo, como igreja, o Senhor age como resposta de oração. Entende, irmãos? Como que funciona as coisas do reino? Quando nós estamos envolvidos naquilo onde está o coração de Deus, o Senhor realmente, Ele nos abençoa. Então eu vejo que nessa situação de João, eu creio que a resposta que os discípulos levaram para João devem ter acalmado totalmente o coração de João. Eu creio verdadeiramente, irmãos, que João ficou em paz. Tem alguns que entendem diferente, mas eu entendo que João ficou em paz, porque ele realmente confirmou, por meio do que estava acontecendo, a razão do Senhor, o Messias, ter vindo. Eu acho que ele realmente entendeu a situação, porque na sequência, Jesus, ele dá testemunho de João. E Jesus, ele não fez isso com ninguém, irmãos. Ele fez isso com João. Falar de alguém dessa maneira. Ele não iria falar de João se ele tivesse permanecido na dúvida. Olha só o que Jesus fala. Então, partindo os discípulos de João, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Essa frase, irmão, um caniço agitado no vento, é equivalente àquela passagem, uma onda agitada pelo vento. Vocês iam ver um homem dúbio, de alma dividida? É isso que vocês foram ver? Então aqui ele está mostrando justamente que João não tinha mais essa dúvida. Você acha que você ia ver um cara titubeando? O que saíste para ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupa fina assistem nos palácios reais. Por que ele fala de palácio real aqui, irmão? Porque João estava preso por causa do rei. E ele não estava vestindo roupas finas, ele estava lançado na prisão. Então, tudo o que se esperava de João, expectativa, era outra coisa. Ele fala, mas para que saíste? Para ver um profeta? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que profeta. Muito mais do que profeta. Então o Senhor coloca aqui João restaura, vamos dizer assim, a posição de João. É muito mais do que profeta. João, ele veio fechar uma era, irmãos. Ele foi o último dos profetas do Velho Testamento. Ele veio endireitar o caminho. Ele cumpriu aquilo que ele veio fazer. Ele teve um fim trágico, mas como profeta. E aí ele termina: este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho perante ti. Então Jesus falando que ele era o que vinha preparar o caminho de Jesus. Exatamente isso. Em verdade vos digo que os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então ele mostra realmente a posição de João. João, ele pertence à velha aliança e não teve ninguém maior do que ele. Quando nós entramos na nova aliança, aí nós entramos numa outra esfera. Mas na velha aliança, ele foi o maior. E aí esse versículo que sempre me trouxe dúvida, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu já vi esses versículos de várias maneiras, irmão. Positivamente, negativamente, agora voltei a vê-lo positivamente, né? Desde os dias de João Batista, quando João Batista começou a pregar o evangelho do reino, o reino foi anunciado. E sim, para você alcançar o reino, esse esforço não é o esforço de você conquistar o reino, mas é o esforço de você se negar. Porque esse é o maior esforço que nós temos que fazer. Aqueles que se esforçam
se apoderam dele. Ou seja, aquele que realmente luta contra si mesmo, e aqui a palavra é violência. É violência. Então nós entendemos, irmãos, que a nossa posição, o nosso posicionamento diante de tomar posição ao reino é um esforço de violência, é um ato de violência. Contra quem? Contra nós mesmos. Nós somos o grande empecilho para nós entrarmos na esfera do reino. Enquanto formos leves, nós não conseguimos dar o passo para a entrada. Nós realmente precisamos... os irmãos entendam que isso é uma figura de linguagem, tá? Sermos violentos conosco mesmo, não é se flagelar, não é nada disso. É nós realmente curvarmos o nosso ego diante do Senhor, esvaziarmos, para que o Senhor realmente ele tenha caminho nas nossas vidas. Muito bem, irmãos, terminando já, tá? Então nós vemos que se João Batista passou por esse momento de fraqueza, bom, certamente nós também podemos passar, tá? Mas eu quero só observar, João Batista, ele foi buscar a resposta no lugar certo. Você tem dúvida? Você vai perguntar para o Senhor. Você tem dúvida? Não busque opinião de terceiros. Vai diretamente ao Senhor. Porque olha a resposta que o Senhor deu aos discípulos. Não foi uma resposta comum. Foi uma resposta divina. Olha e vê. Veja o que eu estou fazendo. Veja onde está o meu coração. Jesus ele termina esse trecho todo aqui, irmãos, dizendo o seguinte: graças te dou, o 11, 25, 27. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado, revelar aos pequeninos. Pequeninos é o que foi esvaziado, irmãos. Quando você se esvazia, você fica pequenininho. Quando você se esvazia, você fica molinho. O Senhor consegue trabalhar na sua vida. E o Senhor revela para os pequeninos. Tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus falando. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai, senão o Filho a quem o Filho quiser revelar. Então, se você quer conhecer a Deus, quem vai te revelar é o Filho. E o Filho vai revelar para quem? Para o pequenininho. É esse a quem o Senhor quer revelar. Quando nós somos diante da revelação do que o Senhor é, não tem mais dúvidas. Não existe mais dúvidas, irmãos. Na presença do Senhor, tudo é claro. Tudo é límpido. Não tem dúvidas. Não tem confusão. O Senhor é paz. E o Senhor nos sustenta em todas as coisas. Que o Senhor nos dê esse coração de confiança, nos dê esse coração de esvaziar, um coração de buscar a sua face e compreender que a realidade do reino é a realidade onde nós queremos, de fato, estar. Em nome de Jesus. Amém.